Vamos lá, vamos voltando. Todo mundo aqui? Só falta a Fátima e a Vânia para aceitar o convite. Tudo certo aí com o áudio, Ju? Imagem? O meu áudio e a minha imagem, no caso. Seu áudio está tranquilo, sua imagem também, tudo certo. Meu áudio... Ixi, eu não estou te ouvindo, peraí. Acho que está baixo, tá me ouvindo? Acho que deu problema no meu fone. Só um minutinho. Agora vai. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Ah, agora sim. Show. Está me ouvindo também? Tô. Então tá certo. Ele estava desconectado. Bom, vamos lá, vamos dar seguimento aqui na nossa aula 2. Aula 2, como funciona a TCC digital, né? Como que é o nosso método, como que a gente compartimentalizou, né? Um trabalho muito bem feito aí pelo Lucas, pelo Rashi e pela Laura. Vamos explicar para vocês como é que funciona. A ideia... Oi, Vânia. Ok. A ideia é que nós juntamos uma ciência comportamental, né, como eu disse, aí, finalzinho da década de 70, início da década de 80, e por meio da inteligência artificial, por meio de tecnologia, nós digitalizamos essa técnica e mudamos a dinâmica do atendimento. A técnica é a mesma, mas a dinâmica do atendimento e as tecnologias que a gente usa para transmitir esse conhecimento para o paciente, elas são extremamente inovadoras, tá? Então, por meio aí desse ambiente digital, a gente cria, né, um processo de aprendizado. Por que isso? O paciente ele é tratado, mas como qualquer técnica comportamental, se ele não aplica as coisas que ele aprende, o tratamento não funciona. E, ao final do protocolo, a ideia é que o paciente se torne o próprio terapeuta. Tá? É que ele caminhe aí com as próprias pernas, com tudo que ele aprendeu, né, ao longo da jornada. Tá? E, como eu disse, existe esse senso de comunidade, os pacientes podem compartilhar as experiências, né? Então, todo mundo que faz o aplicativo está ali dentro dessa comunidade digital, podendo compartilhar experiências, podendo falar com a gente. Os profissionais de saúde estão bem próximos desse ambiente digital, porque ao adquirir, né, a ferramenta, vocês estão dentro dessa plataforma, vocês acompanham os pacientes, vocês acompanham a própria Sônia. Tá? Então, a Sônia é uma parceira, é assistente de vocês no tratamento desses pacientes, e o monitoramento fica muito mais fácil. Vocês podem acessar o que o paciente está fazendo a qualquer hora do dia, tá? A qualquer momento. Menos à noite, pessoal, porque não é para ficar ligando o computador e celular à noite, mas vocês podem acessar a qualquer momento todos esses relatórios, todos esses dados, tudo no ambiente protegido, né, seguindo aí a regulamentação necessária que a nossa lei exige, certo? Então, a inteligência artificial, junto com as tecnologias de transmissão, né, desse tratamento, dessa técnica, aliada aí à ciência comportamental, que já é antiga, a gente consegue um processo de tratamento muito mais dinâmico. Então, a nossa Sônia, que é a nossa ursinha, é a nossa robô, e ela vai guiar o paciente através da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, o paciente ele entra, né, a entrada dele na jornada de tratamento é através de um chat. Então, o paciente conversa com a robozinha, que é a nossa inteligência artificial, e ela já está muito bem treinada, tá? Já são mais aí de cerca aí de 40 mil diários de sono, se eu não me engano. Então, ela já está... Vocês sabem que a inteligência artificial, quanto mais dado a gente tem, quanto mais pessoas ela conversa, melhor ela fica. Então, a nossa Sônia já está muito bem treinadinha, já conversou com milhares e milhares
de pessoas. E as interações, elas são mais curtas e mais frequentes, né? Porque o foco é manter, né, essa presença rápida e diária, e isso não significa menos qualidade, tá? Com o paciente aí de uma forma muito amigável, né? De uma forma muito fofa, né? A Sônia é muito fofinha, vocês vão ver. Quem já usa sabe disso. E é 100% digital, tá? Então, o paciente tem ali de 5 a 10 minutos por dia com a interação com o nosso robô. No modelo tradicional, as interações são semanais, né? Tem muitos psicólogos aqui, então, normalmente vocês fazem, né, uma vez por semana, de 1 hora, né? Às vezes a entrevista inicial é mais longa, né, de 1 hora e meia, 2 horas. Então, a gente compartimentalizou tudo isso e o paciente tem interações diárias, tá? De 5 a 10 minutos, e ele pode fazer essa interação com a Sônia a hora que ele quiser. Idealmente, a gente orienta o paciente para fazer a sessão de manhã quando acorda, tá? Porque a tendência é que, se deixar muito para depois, a tendência é a procrastinação. A gente sabe que os pacientes às vezes se enrolam um pouco. O que acontece também, às vezes o paciente faz a sessão de manhã ou só preenche o diário de sono de manhã e esquece de fazer as outras coisas ao longo do dia. Ou ele esquece de fazer o diário, ou ele esquece de fazer a sessão. Mas vocês têm que explicar para eles que uma coisa está atrelada à outra, tá? Para evitar essa procrastinação, para evitar o esquecimento ali das tarefas. E a restrição de sono, que é a nossa principal técnica da TCC para insônia, exige, né, um acompanhamento diário, né, e cálculos, né, e agora o profissional de saúde que está aplicando a técnica, ele não precisa fazer esses cálculos. O robô faz para você, tá? Quem já fez à mão, né, não sei se tem alguém aqui que já atua ou que já fez cálculo de restrição de sono, né, desculpa o palavreado aqui, mas estamos entre amigos, é um saco fazer o cálculo de restrição de sono, tá? Então, o robozinho, ele facilitou isso, certo? Então, ele faz isso para você. Ele calcula a restrição de sono para o paciente e para você. Você não precisa ter esse trabalho toda semana, fazer cálculo de restrição de sono, olhar diário de sono, fazer conta de mais, de menos, né? Lembrar do tempo acordado após o início do sono, porque isso tem que entrar no cálculo, né? Então, é um baita de um trabalho que você economiza tempo aqui com a forma digital. Bom, toda manhã, né? Então, idealmente, a gente tem que orientar isso, né? Eu estou falando aqui, pessoal, muitos elementos da minha prática, tá? E que são coisas muito semelhantes com outros profissionais de saúde que já utilizam a vigilância há muito tempo, e a gente compartilha aqui dessa opinião. Então, idealmente, a gente tem que orientar, olha, faz de manhã, acorda, faz a sessão, e a cada sessão preencha um diário de sono, tá? Você já elimina o primeiro problema, entre aspas, do dia, né? Eu acho que esse tem que ser o discurso ali com o teu paciente, tá? Então, a gente coleta essa métrica, né, métricas tanto qualitativas quanto quantitativas, né? Então, o paciente aqui no aplicativo, isso aqui é uma visão do aplicativo, tá? Isso aqui é real, tá? O Lucas é o nosso CEO aqui, então essa tela é dele. Então, ele vai falar, né, o horário que você foi para a cama, quanto tempo você demorou para pegar no sono, né? Essa aqui é a primeira parte do diário de sono. Quantos despertares você teve à noite, quanto tempo duraram esses despertares, e por aí vai. Muitas pessoas me perguntam, né? Ah, Caio, mas o diário de sono, então, poxa, como é que eu vou lembrar, né? Qual horário que eu acordei, o horário que eu fui dormir? Tem muito paciente, né? Não sei se vocês já passaram por isso, que fica acordando à noite para anotar os horários que despertou, o tempo que durou o despertar, para preencher certinho o diário de sono no dia seguinte. E vocês têm que lembrar o paciente, a seguinte questão: diário de sono é uma estimativa
do que aconteceu na noite passada. Não é para ninguém ficar acordando à noite para ficar preenchendo o diário de sono certinho. Se isso acontecer, você vai criar um outro problema, que é a obsessão pelo sono perfeito ou a obsessão pelo preenchimento de um diário de sono perfeito. Então, é para acordar, e o que vai ser preenchido ali é baseado no que o paciente se lembra. Não precisa ser perfeito. É a percepção do paciente. Então, o diário de sono ele é extremamente subjetivo, mas ele é mais objetivo do que só ficar ali na lábia, né? Vamos dizer assim, com o paciente. Tá? E uma outra coisa, o diário de sono ele tem uma função de psicoeducação fenomenal, porque muitas vezes o paciente não percebe os maus hábitos de sono que ele está fazendo, a irregularidade de rotina de sono que ele está fazendo, se ele não preencher o diário de sono. Eu já perdi a conta de quantos pacientes chegaram até mim no consultório com um diário de sono preenchido, e a primeira coisa que eu pergunto é assim, o que você percebeu em relação ao teu diário de sono? E aí eles falam assim para mim, Caio, é incrível, porque tem coisa que eu faço que eu nem imaginava que eu fazia. Então, essa coisa de acordar cada dia no horário, né, ou um despertar precoce que ele não estava dando tanta importância, a inércia de sono, né, o cara que acorda e demora para sair da cama porque está muito cansado, muito fadigado. Então, muitas vezes, essas coisas não são percebidas pelo paciente se ele não preencher diário de sono. Então, o diário de sono ele tem uma função educativa muito forte, e a gente tem que falar isso para o paciente. E na forma digital, ele faz ali no celular, muito mais rápido do que ele ficar escrevendo. Tá? E o paciente, além dele ser tratado, dele conversar com uma inteligência artificial, ele é exposto a conteúdos que também têm uma função de psicoeducação. Tá? Então, todo dia, né, que saiu errado, todo dia o paciente aprende sobre essas técnicas, tá? Então, o nosso protocolo, ele dura aí mais ou menos 45 a 50 sessões, dependendo do paciente, dependendo ali da jornada dele. São interações diárias, né, de 5 a 10 minutos. O tratamento, ele é personalizado. Então, para cada pessoa, né, a inteligência artificial identifica, por exemplo, um período de restrição de sono, né? Você tem várias opções ali de conversa com a Sônia, que de acordo com a resposta que você dá, ela tem um tipo de interação diferente. E o mais importante, o mais, vamos dizer assim, mágico disso tudo, é um tratamento para insônia que não usa remédio. Certo? Então, para nós que trabalhamos com sono, isso é óbvio. Mas para mais de 90% dos profissionais de saúde, isso não é óbvio. Tá? Então, é uma técnica que tem se o paciente fizer tudo direitinho, tem uma eficácia muito boa. Então 85% dos pacientes melhoram da insônia, né, quando completam o protocolo da TCCI, sem usar nenhum tipo de medicação. Então, não é uma intervenção medicamentosa. Tá? Então, aqui são exemplos, né? Então, a Sônia é uma interação bem dinâmica, bem leve. Então, quando você responde que acordou descansado, ela fala que legal, você acordou descansado hoje, né? E aí, por exemplo, pergunto como é que foi, quais foram os fatores que afetaram a sua noite? Aí, se você fala, acordei para ir ao banheiro, ou tomei muito café, ela automaticamente te direciona para um conteúdo, né, de como você evitar esses fatores que podem fragmentar o sono. Então, por exemplo, se foi café, se foi banheiro, você é apresentado, você é reapresentado a um texto, né, que já foi dado para você, como evitar esse tipo de despertar, esse tipo de fragmentação. Tá? Ela faz uma revisão, muitas vezes, do que foi feito na sessão anterior. Então, aqui no exemplo, né, na última sessão, vimos como a melatonina funciona para regular nosso relógio biológico, qual o efeito de tomar suplementos de melatonina, depois faz uma introdução para a sessão que está por vir. Então, é muito semelhante a uma interação real, né? É uma inteligência artificial que está muito próxima aí de uma consulta
com o ser humano. Tá? É bem dinâmico, é bem simples, a linguagem é acessível para todos. Tá? Isso aqui não sei porque... Vamos lá. Bom, quais são os conteúdos básicos, né, que o paciente é apresentado? Estratégias comportamentais, técnicas cognitivas e treinos de relaxamento. Tá? Então, as estratégias comportamentais, quais são? A restrição de sono, tá? O controle de estímulos, higiene do sono, fototerapia. Restrição de sono, eu vou explicar como é a mais importante, eu vou explicar com mais detalhe no slide seguinte, mas controle de estímulos, higiene do sono e fototerapia, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, evitar a exposição à luz artificial no período noturno, ir para o quarto ou para o ambiente de sono somente quando estiver com sono, tá? Evitar ir para o quarto muito cedo ou tomar remédio muito cedo para ficar mais tempo na cama, tentando dormir. As orientações em relação ao ambiente de sono, então tem que ser um ambiente livre de ruídos, um ambiente escuro, com um bom controle de temperatura, de preferência de cores neutras, né? Pouca luz, sem aparelhos eletrônicos, né? Sem televisão, sem celular. Mas eu não ligo o celular à noite, ele só fica ali do meu lado. Pessoal, para muitos insônios, para muitos pacientes com ansiedade, só o fato do celular estar ali do lado já é um estímulo muito intenso. Tá? O paciente fica, mesmo ele não mexendo no celular, ele fica com aquela curiosidade, né? O que será que está acontecendo ali naquele mundo eletrônico, naquele mundo digital? Então, a gente sempre recomenda, né, para comprar um despertador comum, né, e leva esse despertador comum aí para o quarto. Determinar fazer um ritual de desconexão digital, né, um ritual noturno de desconexão digital. A partir de tal hora eu não vou ligar mais o celular, eu não vou mexer mais no meu computador, eu vou priorizar atividades mais introspectivas, mais relaxantes. Leitura, ouvir música, costura, bordado, né? Pintar, né? Tem muitas pacientes que fazem isso. A televisão, né? Muitos de vocês podem se perguntar, né? Putz, será que pode ou não pode televisão? Enfim, isso é muito relativo, tá, pessoal? É uma coisa que até não está com muito detalhe aqui no nosso protocolo, mas tem pacientes, por exemplo, que assistem televisão e dormem, né? Depende muito da interação do conteúdo, né, que está ali, né? O problema é se a pessoa só conseguir dormir se tem televisão, que aí ela acaba associando a TV ao único indutor de sono dela, né? Então, se ela for para um ambiente que não tem TV, então não vai dormir, né? Então, fica associando muito o sono à televisão. Mas, de fato, a luz azul, né, que é emitida pela televisão, ela tem muito menos intensidade do que a luz do celular, né? Primeiro, porque você está mais distante, segundo, porque é menos intenso mesmo. Então, aquele efeito que tem, né, sobre a curva de produção de melatonina, ele tende a ser menor. Mas não adianta, né? Se você está interagindo ali com um conteúdo que te deixa muito alerta, a televisão, de fato, pode ser uma vilã, tá? Então, o ideal é que tenha o menos estímulo de TV no período noturno, tá? E a fototerapia, né? A gente recomenda, né? Como eu disse, essa diminuição de exposição à luz artificial no período noturno e a exposição à luz no período diurno, né? Além dos fatores que estão relacionados à insônia, existe o nosso ritmo circadiano também, que é controlado por luz, horário de alimentação, horário de atividade. Então, a gente tem que entender que no período diurno a gente tem que se expor à luz, né? Preferencialmente nas primeiras horas da manhã. É uma pista ambiental muito importante para sinalizar para o cérebro que a melatonina tem que deixar de ser produzida e a gente tem que ter maiores níveis
de atividade no período diurno, tá? E também, vou só terminar aqui de falar as técnicas. As técnicas cognitivas, né, que vão trabalhar com aquelas ideias, né, com as crenças que estão relacionadas ao sono, né, com os pensamentos indesejados que aparecem no período noturno. Então, estacionamento de ideias é uma técnica excelente, por exemplo, para pacientes ansiosos, que têm muita dificuldade de fazer relaxamento muscular, mindfulness e respiração profunda. Eles gostam mais de estacionamento de ideias. Então, a pessoa pega um caderno, né, igual a Graziela está fazendo aí, está anotando tudo, estou gostando de ver. Então, a pessoa pega um caderno e fora do ambiente de sono e anota tudo que ela tem que fazer, por exemplo, no dia seguinte, tudo que está incomodando ela naquele momento, porque ela tem que deixar aquilo de alguma forma concreta fora do ambiente de sono. Aquilo não pode estimular mais. Tá? Então, você anotando, né, tudo que você tem que fazer no dia seguinte, tudo que está te incomodando, você vai para o quarto mais relaxado. Tá? A intenção paradoxal, você dá o estímulo inverso. Né? Então, você se deita com o olho aberto, com a convicção de que não vai dormir. Então, não é tentar dormir, é o estímulo inverso, certo? E a intenção paradoxal é algo mais recente, assim, mas ela funciona muito, muito bem para muitos pacientes, tá? Então, não é tentar dormir, é se manter acordado dentro do ambiente de sono, né, com os olhos abertos. Uma hora o sono vai vir, por incrível que pareça, ele vem. O bloqueio de pensamentos, né, são técnicas aí para bloquear pensamentos indesejados, pensamentos mais obsessivos. A gratidão, né, aquelas técnicas de você agradecer, né, por acontecimentos, por momentos que foram marcantes para você, que provocaram sensações boas, né, lembrar dessas circunstâncias. E desafio de pensamentos negativos, né, você tentar ressignificar, né, acontecimentos e pensamentos negativos. Isso pode ser feito de forma escrita também, ajuda bastante. Tá? Opa, peraí. Sumiu aqui. Vamos lá. E os treinos de relaxamento, né, o treinamento autógeno, então, fazer aquele relaxamento progressivo, né? Você pode começar com um processo mental, né? Então você fala, estou relaxado, estou num ambiente calmo, tranquilo, meu sangue está circulando de forma correta pelo meu corpo, os meus músculos estão relaxados. Depois você começa a fazer a parte motora, né, desse treinamento autógeno. Então você vai contraindo a musculatura, relaxando a musculatura. Você pode fazer de forma progressiva, né? Começa com as pontas dos pés, vai elevando aqui para a parte mais superior de perna, de coxa, de quadril, e depois para membro superior. Tudo isso a nossa robozinha explica, né, para o paciente. Técnicas de visualização, né? Então, visualizar, né, mentalmente lugares, momentos agradáveis. As técnicas de meditação e de mindfulness, o relaxamento muscular progressivo, técnicas de respiração profunda, de respiração diafragmática. Então, qual que é o sentido de tudo isso? O cérebro, para ele produzir adequadamente o sono, a gente tem que abordar aspectos mentais, psicológicos e aspectos motores, porque existe uma tensão psicológica em quem tem insônia, mas existe uma tensão física também. Então, a gente tem que trabalhar o físico e o mental, né? Uma coisa que a Laura fala bastante para a gente, né? Afinal de contas, a cabeça está ligada no corpo. A gente não pode dissociar processos psicológicos de processos físicos, né? São coisas que estão intimamente conectadas o tempo inteiro, tá? Então, as técnicas que a Sônia ensina para o paciente vai recebendo. Então, a cada semana, ele aprende aí aproximadamente 2 técnicas a cada semana, ele tem um tempo para aplicar aquilo, tá? E, ao final do protocolo, ele vai ter ali mais ou menos umas 12, 14 técnicas na caixinha de ferramentas dele. E quando ele vira o próprio terapeuta, ele vai aplicar aquilo que faz mais sentido para ele. Eu tenho vários, né, pacientes que completaram um protocolo, uma grande maioria ansiosos,
que falam para mim, olha, eu me dei muito bem com estacionamento de ideias, com visualização, com fototerapia, mas eu não suporto meditar, eu não suporto mindfulness, eu não consigo. Mas, poxa, se ele faz restrição de sono e se ele aplica pelo menos 2, 3 técnicas que ele aprendeu, ele consegue um resultado bom. Tá? Então, não é obrigado a fazer tudo. Na minha opinião, eu acho que o paciente tem que testar tudo. E aí ele vai ver o que faz mais sentido para ele naquele momento, naquela circunstância que ele está passando. Tá? Dentro desse modelo digital, a gente também, isso é uma coisa recente, breaking news para vocês, alunos, a gente está testando um tracker, tá? Um sleep tracker. O que é um sleep tracker? A gente está medindo objetivamente o sono desses pacientes, e isso está em fase de teste, em breve vai estar disponível para todos, certo? Qual que é a ideia do nosso tracker? É facilitar esse preenchimento do diário de sono. Porque a gente percebe, além de outras coisas, tá, gente? Mas, assim, só para explicar para vocês, a gente percebe que, às vezes, o preenchimento do diário de sono ele é um fator limitante ali na jornada do paciente, porque muitos pacientes eles começam a ter uma certa, vamos dizer assim, preguiça para preencher o diário de sono, né? Começa a ficar chato. E às vezes o paciente dá um pouco, ele dá um miguezinho, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Em vez de ele prestar atenção de fato no que está acontecendo na noite anterior e preencher certinho, ele começa a replicar horários de outras noites, como se todas fossem iguais. Isso aconteceu com uma paciente minha. Eu abri eu vou até mostrar para vocês. Eu abri o dashboard, né, a plataforma. Na aula 5 eu vou mostrar ela para vocês. E aí tava tudo igual, assim, durante 3 semanas, tudo igual, assim, dormindo às 10, 5 minutos de latência de sono, acordando às 7 e um despertar de meio de noite de 10 minutos. Tinha uns 20 diários de sono iguais, exatamente iguais. Eu falei, fulana, vamos lá, né? O que está acontecendo? É que dá preguiça para preencher, é mais fácil replicar tudo, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. E a gente sabe que nós não temos, né? Nós somos seres humanos, não tem durante 20 dias consecutivos, 20 noites iguais. Isso não existe. Tá? Então, o tracker, né, a gente utiliza, enfim, é um algoritmo extremamente complexo, não vem ao caso aqui, mas através aí de movimento, então o paciente vai deixar, né, o celular do lado, assim, no colchão, deitadinho, tem um acelerômetro ali, ele vai medir movimento e através desse movimento a gente consegue dizer se o paciente está dormindo ou se ele está acordado e quando que ele despertou, quanto tempo durou o despertar, e aí automaticamente ele vai preencher o diário de sono. Tá? Vai ter também um tracker de ronco, que a gente está testando também, mas a princípio é esse tracker aí para facilitar o preenchimento do diário de sono. Tá? É algo muito que já é, né, utilizado em outras ferramentas e outros aplicativos. Agora, você acoplar isso a TCC para insônia é algo extremamente inovador, é algo muito promissor e isso em breve vai estar disponível para todos os usuários, tá? Então, um pouquinho de spoiler aí da Vigilantes. Muito bem. Eu acho que a Stephanie quer falar, que ela... E Stephanie, vamos lá. Caio, quando você estava falando... Tá me ouvindo, né? Tô. Quando você estava falando sobre dormir na frente da televisão, eu já ouvi falar que se a gente dorme na frente da televisão ou com remoto ali na frente do celular, a gente acorda mais cansado no outro dia porque o sono não tem muita qualidade. Porque, por exemplo, assim, não pode dormir em menos de 5 minutos porque significa que você está muito cansado. Então, o normal é entre 5, 20 minutos, né? Demorar para dormir. Você sabe alguma coisa sobre isso? Se realmente interfere na qualidade do sono? Olha,
Eu não conheço nenhum artigo sobre isso, tá, Stephanie? Eu acredito que não existe um consenso sobre isso, mas o que acontece, né, quando você se expõe à frequência de luz azul no período noturno é uma alteração da curva de produção de melatonina. Então, a tendência é que elas comecem a ser produzidas mais tarde, né, e pare de ser produzida mais tarde também. Por isso que você pode acordar sonolento, né, quando você dormiu na frente da TV ou na frente do celular. É lógico que isso teria que ser medido, tá? Eu não sei se existe algum estudo que mediu isso aí, né? Pacientes que dormiram na frente do celular ou na frente da televisão, como é que é essa curva de produção de melatonina, tá? Mas a recomendação geral é que você evite ao máximo esse tipo de estímulo noturno. Até porque, o que acontece? Até bom você ter perguntado isso. Às vezes a TV não está no quarto, tá? E aí esses pacientes acabam fazendo 2 períodos de sono. Eles dormem na frente da TV no sofá, aí que não é geralmente não é o ambiente de sono habitual deles, aí acordam, né, depois de 2, 3 horas, aí tem que ir para o quarto, né, trocar de ambiente de sono para pegar no sono novamente e começar um outro bloco de sono. Isso, de fato, não é bom, né? O ideal é que a gente tenha apenas um ambiente de sono, tá? Em relação a dormir, a latência de sono que você falou, para um adulto, a gente considera normal até 30, 35 minutos de latência de sono. Ah, é errado, então eu dormir em 5 minutos? Quer dizer que eu tenho algum problema? Depende. Você tem que analisar isso dentro de um contexto, certo? O que eu estou querendo dizer? Vou usar um exemplo extremo aqui de uma doença rara, porém pouco diagnosticada, que se chama narcolepsia, certo? Esses pacientes têm facilidade de dormir? Tem. Só que, geralmente, vamos falar do narcoléptico do tipo 1, que é o mais grave. O sono noturno deles é ruim. É um sono muito fragmentado. Às vezes eles podem ter uma latência de sono extremamente curta, mas existe uma fragmentação do sono muito expressiva ao longo da noite, tá? E às vezes sim, eles dormem facilmente e inclusive eles começam o sono no sono REM, parece o recém-nascido, né? A latência para início de REM costuma ser bem curta. Inclusive, é um dos fatores diagnósticos, né, objetivos, quando a gente vai diagnosticar a narcolepsia. Então, depende do contexto. Agora, se é só um paciente que acumulou muita pressão de sono ao longo do dia, que está extremamente cansado, que não tem nenhum sintoma associado a isso, ele pode dormir em 5 minutos e vida que segue. Foi só um dia que ele acumulou mais pressão de sono. Tá? Respondi sua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Legal. Bom, então a terapia, a TCC para insônia, né, ao contrário dos remédios, ela vai atuar nas raízes da insônia, né, principalmente os fatores que perpetuam a insônia e os desvios cognitivos. O remédio, ele vai atuar, os principais, né, que nós utilizamos para insônia, eu vou explicar sobre eles mais para frente, eles vão atuar ali nas vias GABAérgicas, né, e vão funcionar como um interruptor de liga e desliga. Mas eles não tratam fatores que, de fato, estão por trás da insônia. O remédio, ele não vai falar para o paciente, olha, isso aqui é uma falsa crença, então a gente tem que tratar dessa forma. Não, ele não vai fazer isso. Tá? Ele vai atuar em outras questões de forma química. Mas os fatores que perpetuam a insônia, o remédio não atua. Tá? Como qualquer técnica comportamental, exige dedicação. Isso é uma coisa que a gente tem que falar para os pacientes. A TCC para insônia, ela é um processo ativo. Tá? Então, o paciente tem que ser o protagonista do próprio tratamento. Nós oferecemos as ferramentas. A Sônia ensina as técnicas, mas se o paciente não se dedicar, a coisa não vai para frente. Tá?
Então, ela abrange essas técnicas que eu já comentei com vocês. E os princípios, né, fundamentais, o que a gente tem que explicar na consulta? Tudo isso. Ou nas consultas, né? Porque geralmente a gente não consegue explicar tudo no primeiro encontro. Mas a gente tem que fazer com que o paciente entenda, né, o que é a insônia, tá? O que é restrição de sono e o que é controle de estímulos. Isso é o principal. Tá? Ele tem que entender que a insônia é um processo de hiperalerta das 24 horas, mas que tem que existir um controle muito maior no período noturno, e a restrição de sono é, de fato, que vai ensinar esse paciente a ter uma rotina, uma regularidade de horários para dormir e de horários para acordar. Mas o que é, afinal, esse diabo de restrição de sono? Eu costumo dizer que esse nome é um nome infeliz. Eu acho que isso deveria ser mudado. Não deveria se chamar restrição de sono. Porque quando a gente fala isso para os pacientes, a tendência é que eles falem assim para a gente, pô, mas eu vim aqui no teu consultório, eu já durmo mal, e aí você fala que eu tenho que restringir o meu sono, que eu tenho que dormir menos. Na verdade, restrição de sono não é dormir menos, é dormir com mais eficiência. São duas coisas completamente diferentes. E por que vocês têm que entender isso e por que vocês têm que transmitir essa ideia para o paciente logo no início do diagnóstico e do tratamento? Porque vocês têm que entender dois conceitos. Tempo de cama é uma coisa, tempo de sono é outra coisa. Tá? Esse exemplo aqui, ó, o paciente reserva para dormir, ou seja, a oportunidade de sono dele, o tempo que ele reserva para ficar no ambiente de sono dele é das 11 às 7 da manhã. Mas ele tem insônia. Então, o tempo total de sono dele não é das 11 às 7 da manhã. Ele tem aqui, dormindo como é que chama isso aqui? Enfim, é o quadradinho riscado, e acordado é o azul clarinho. Tá? Então, é um paciente com insônia, ele demora para pegar no sono, o Pedro falou algo importante aqui, ó, restrição de tempo de cama, é um nome que eu prefiro, perfeito. Tá? Restrição do tempo de cama. Ele demora para pegar no sono, ele tem despertares noturnos, ele tem despertar precoce, né? Então ele pode colocar o despertador aqui para 7, mas ele está acordando 5 da manhã. Tá? Então ele não dorme das 11 às 7, ele tem um tempo total de sono aqui de 5 horas, de 6 horas. Então, durante a primeira semana do tratamento, que é a semana basal, o paciente vai preencher esse diário de sono, e a gente vai fazer o cálculo da restrição de sono baseado no que ele preencheu. A gente não, a Sônia vai fazer esse cálculo baseado no que ele preencheu nessa primeira semana. Então, nós vamos restringir o tempo de cama para muito próximo do tempo total de sono que ele está apresentando. Tá? Então, se ele tem 5, 6 horas de sono, a gente vai fazer a restrição do tempo de cama para próximo das 5, 6 horas de sono. Tá? Então, no início, o que acontece? O horário que o paciente desperta, ele é fixo. O que muda é o horário que ele vai para o quarto para iniciar o sono. Por que isso é importante? Porque ele indo para o quarto mais tarde, ele acumula mais pressão de sono. Tá? Ele chega no ambiente de sono mais cansado, certo? Então é mais fácil dele pegar no sono, e a chance dele ter um sono mais consolidado ao longo da noite é muito maior. E aí a eficiência de sono aumenta. O que é a eficiência de sono? É o tempo de sono sobre o tempo de cama. É uma relação matemática, é um dos parâmetros objetivos para a gente determinar se esse paciente está seguindo uma boa rotina de sono ou não. Ah, Caio, mas nossa, o que ele vai fazer aqui nesse tempo que ele fica acordado?
Muitos pacientes questionam isso, né? Muitos profissionais de saúde questionam isso. Pô, mas o que eu vou falar para o meu paciente fazer esse tempo inteiro? Ele vai ter que fazer todas as outras técnicas que a Sônia vai ensinar. De controle de estímulo, de higiene de sono, de respiração profunda, de atividades mais introspectivas, né? Mindfulness, respiração diafragmática, leitura, ouvir música. Então, não adianta fazer restrição de sono se até 3 da manhã ele fica mexendo no celular, no computador, resolvendo planilha, falando com fulano, com ciclano, e aí fica super alerta, porque ele vai criar o mesmo problema. Ele vai chegar às 3 da manhã aqui e não vai conseguir dormir. Tá? Então, ele tem que se manter fora do ambiente de sono até o horário proposto, e aí sim ir para o ambiente de sono no horário proposto. E aí, a cada semana, né, se o paciente tem uma eficiência de sono maior ou igual a 85%, a Sônia vai acrescentando tempo de cama. Tá? Então, isso aqui não é fixo. Então, vamos pegar como exemplo esse paciente. Então, durante todo o protocolo, ele vai dormir das 3 às 7 da manhã? Não, pelo amor de Deus, ele morre. Né? Então, a cada semana, a gente acrescenta aí 15, 30 minutinhos desse tempo de cama, tá? Então, vai chegar no final do protocolo que ele vai estar começando o sono aqui meia-noite. Aí dorme da meia-noite às 7. Aí, para cada paciente vai ter a sua rotina de sono, e isso é personalizado, tá? O que tem que ser falado para o paciente? Que no início a restrição de sono vai deixá-lo muito cansado. Ele vai ficar mais cansado, ele pode ficar mais sonolento, mas a partir do terceiro ciclo de restrição de sono, a partir da terceira semana, a melhora é quase que exponencial, se ele fizer direitinho. Tá? Ele, de fato, volta a ter a experiência subjetiva do sono. Mas a gente tem que avisar o paciente, a gente tem que alertar, né? Evitar. Falar, fulano, se você ficar muito sonolento, muito cansado, muito desconcentrado, irritado, evita, né? Evita pegar carro, evita fazer coisas que podem te colocar em risco. Porque no início a restrição de sono ela dá uma baqueada mesmo. E aí depois isso vai melhorando, tá? Só que o paciente tem que ser avisado sobre isso. E a gente tem que avisá-lo também que ele pode até melhorar fazendo todas as outras coisas, tá? Mas se ele não fizer restrição de sono, essa melhora dele não vai ser sustentada. Bom? Muito bem. Peraí. Bom, diferenças, né? Medicação e terapia. A medicação, a ação é quase que imediata. Você toma um remédio para dormir, você sente o efeito aí na hora, né? Isso varia, né, de medicação para medicação, varia o perfil de resposta, né, dos pacientes varia muito também, mas o efeito em geral é bastante rápido, tá? A terapia é um método não farmacológico que tem um efeito mais duradouro, né? Então ela sustenta a melhora da insônia por mais tempo e também previne novos episódios. A medicação também é validada cientificamente, assim como a TCC para insônia, mas a medicação não é padrão ouro. A terapia é padrão ouro de tratamento. Toda medicação tem o potencial de causar efeitos colaterais, né? Vocês atendem pacientes ansiosos, eu atendo pacientes ansiosos, e o que vocês têm que falar para o paciente ansioso? Alguém arrisca? Vocês têm que falar o seguinte: paciente ansioso é proibido de ler bula. Tá? Eles não podem ler bula de absolutamente nada. Eles não podem ler bula nem de dipirona. Tá? E vocês têm que explicar para eles o seguinte: qualquer medicação tem efeito colateral. Não é porque o remédio é controlado, o remédio é tarja preta. Não. Se você ler a bula da dipirona, você nunca mais na vida vai tomar dipirona. Tem reações adversas lá extremamente graves, tá? Mas por lei tem que estar na bula. E toda medicação tem potencial de causar efeito colateral, tá? Agora, a medicação para dormir,
além de ter um potencial, né, de causar efeito colateral, isso depende muito de paciente, nós não temos uma bola de cristal, eu não sei qual paciente que vai ter efeito colateral ou não. Talvez, se ele já utilizou medicação em algum momento, eu possa até prever. Ah, você teve quando você usou naquela época e tal, mas a gente não sabe se vai ter, se não vai ter. Mas o principal problema é que os indutores de sono, né, principalmente as drogas Z, podem gerar, sim, a tolerância, né, diminuir. Você precisa de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito, e aí você acaba tendo um problema aí de causar uma dependência química, né? Agora, alguém fica dependente químico de TCC para insônia? Não, né? Então, você muda hábitos, você muda comportamentos, e isso de fato é duradouro. Só que demora para fazer efeito e exige dedicação, né? No site da ABS, se eu não me engano, não tem nem 30 psicólogos, né? Acho que a Suelen pode dizer melhor sobre isso. Acho que não tem nem 30, né? Psicólogos com certificação de psicologia do sono no Brasil. É muito pouco, tá? Então, a TCCI digital, ela quebra esse problema de acesso, né? Como é que você vai tratar uma população de milhões de pacientes com insônia com 30 psicólogos com certificação em psicologia do sono? Não dá, é impossível, tá? Então, a digitalização, a compartimentalização dessa técnica quebra a barreira de acesso. Que, aliás, a barreira de acesso é um dos principais problemas para qualquer tratamento no Brasil, né? Então, o acesso ainda é muito complicado para muitas condições, tá? Mas exige dedicação. O paciente tem que se dedicar, o paciente tem que entender que depende muito mais dele do que da gente. Meu mouse sumiu agora sim. Bom, então no módulo 1, a gente faz aquela semana basal, então o paciente preenche ali, o nosso protocolo tem 7 módulos, tá? Então, cada semana a Sônia tem um tipo aí de interação com esse paciente. Então, no módulo 1, é a semana basal, né? O paciente faz aquele diário de sono basal ali, a inteligência artificial vai conhecer esse paciente, ele vai preencher aí o primeiro índice de gravidade de insônia. Geralmente, no início do tratamento, esse índice dá super alto, né? Então, o IGI, ele tem faixas, né, de valor, de pontuação. Você tem insônia leve, a insônia moderada, a insônia grave. E abaixo de 8 é a nossa meta, tá? Então, abaixo de 8 ele tem a ausência da insônia clínica, né? Então, essa seria a nossa meta. O paciente, nessa semana basal, ele é introduzido aos conceitos básicos da insônia, do que é o sono normal, quais são as fases do sono e como que vai funcionar a restrição de sono, tá? Só que esse conceito de restrição de sono, pessoal, eu defendo com unhas e dentes que ele precisa ser explicado primeiro por vocês, tá? Então, o paciente tem que sair da primeira sessão já com essa ideia do que é restrição de sono. E aí, depois, a Sônia vai reforçando a importância disso, tá? No módulo 2, aí o paciente já começa... Na semana 2, é o primeiro ciclo de restrição de sono. É a semana mais difícil, né? Porque ele nunca fez isso na vida. Ele está indo, você tem que ter a noção de que é um paciente que está indo para o quarto 9 da noite, achando que ele vai ter chance de dormir. E aí, na primeira semana de restrição, de repente, vem um robô e fala para você, olha, vai para o quarto 1 da manhã. Então, a primeira semana é a mais difícil, tá? Só que é uma semana de muito aprendizado, e ele precisa ter essa queda, essa piora, entre aspas, para melhorar depois, tá? Então, já no segundo módulo, ele já é introduzido aí a técnicas de relaxamento, de respiração profunda, de estacionamento de ideias, os primeiros conceitos aí de higiene do sono e do próprio tratamento cognitivo, tá?
Já no terceiro modo, que é o segundo ciclo de restrição de sono, a gente vai ter que reajustar. Então, por exemplo, se o paciente tem uma eficiência de sono maior ou igual a 85%, ele vai ganhar um pouquinho de tempo de cama. Se ele não fez restrição de sono, se ele não atingiu essa eficiência de sono, a gente vai manter essa restrição. Sempre com muito cuidado, né? A restrição de sono, a gente tem que ter muito cuidado em paciente, por exemplo, com condição psiquiátrica não estabilizada. Então, o paciente está em hipomania, mania, não vai falar para o cara dormir 4 horas, né? Isso é perigoso, tá? Ele não tem nem, às vezes não tem nem condição de fazer a TCC para insônia. Tem que estabilizar primeiro para depois fazer a TCC. O paciente que tem epilepsia, por exemplo, se ele ficar privado de sono, é perigoso também. Então, a gente tem que tomar cuidado, e a própria Sônia explica isso na sessão. Mas tem que ter o ajuste, né? A partir do segundo ciclo aí de restrição de sono, ele vai aprendendo outras técnicas, né? Intenção paradoxal, existem textos, conteúdos educativos que o paciente tem ali 5, 4 minutos para ler, né? E esses textos ficam disponíveis o tempo inteiro dentro do aplicativo. Toda vez que o paciente quiser rever o conceito, o que é o sono normal? Por que eu não posso compensar horas perdidas de sono com cochilos longos ao longo do dia? O que é melatonina? Como ela é produzida? Todos esses textos educativos, em média, são 2 ou 3 por semana, por módulo, eles ficam disponíveis para o paciente o tempo inteiro. Tá? Então, existe o conteúdo educativo de leitura e existe técnica para o paciente aprender e aplicar. Tá? No módulo 4, aí as técnicas já começam a ficar um pouquinho mais complexas, né? O paciente já é introduzido a conceitos de meditação, de mindfulness, dá mais uma aprofundada em higiene do sono, mais conteúdo educativo, né, sobre melatonina e fototerapia, e, novamente, né, toda vez a Sônia vai reajustar essa restrição de sono, esse tempo de cama. Módulo 5, o paciente ele recebe esse conteúdo, né, o que são remédios para dormir, como que eles funcionam, lógico que de uma forma muito menos complexa aqui do que eu vou falar para vocês. As comorbidades, peraí que eu acabei de ser mordido aqui, mas está tudo certo. As técnicas, eu acabei de pisar no cachorro, mas as técnicas de visualização, de gratidão, e também comorbidades, né, que podem atrapalhar ou que podem estar associadas à insônia, né? Então, a Sônia oferece aí para o paciente conteúdos educativos sobre transtorno bipolar, sobre ansiedade, sobre a própria depressão, né? Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, que até não está aqui nos slides, além do IGI, né, do índice de gravidade de insônia, o paciente também preenche outras 2 escalas, uma de ansiedade e outra de depressão. É importante a gente observar, é lógico, gente, que a gente fala de saúde mental, nenhuma escala vai definir e confirmar diagnóstico. As escalas são instrumentos auxiliares no processo de diagnóstico e de acompanhamento desses pacientes. Mas se você tem um paciente que, ao longo do tratamento, ele sempre está pontuando muito alto ali para a escala de ansiedade, para a escala de depressão, é interessante, né, vocês abordarem ao longo do tratamento sintomas depressivos e sintomas ansiosos, porque às vezes os pacientes precisam de um acompanhamento mais especializado, tá? E eles preenchem essas escalas de ansiedade e depressão também ao longo do tratamento, pelo menos 3 vezes, né? Uma no começo, outra no meio e outra no final do tratamento. O módulo 6, o paciente já caminha aí para o final, né, do protocolo, ele já passou por aquela fase mais difícil da restrição de sono, ele é introduzido ao treinamento autógeno, que acaba compilando, né, diversas técnicas aí de relaxamento muscular e de controle de pensamentos indesejados. A restrição de sono já está naquele ajuste final, o paciente está bem próximo ali de uma rotina de sono, entre aspas, ideal, né, para ele, para o contexto dele.
E o módulo 7, o último módulo, né, o paciente faz aí uma revisão, né, de todo o tratamento, a Sônia reforça, né, as técnicas, tudo que ele aprendeu e a importância de manter esses bons hábitos aprendidos para que ele evite ter outros episódios de insônia. Fala um pouco do mito, né, das 8 horas de sono, isso é uma coisa que diversos pacientes têm, né, eu preciso dormir 8 horas, se eu não dormir 8 horas eu vou morrer, eu vou infartar, eu não estou dormindo bem. Então, ele é introduzido a esse conceito também, e a gente oferece para o paciente, lógico que a gente não tem nenhum vínculo comercial, né, com essas outras empresas, mas o paciente ele é apresentado aí para outros aplicativos que podem ajudá-lo no controle dessa rotina de sono, da qualidade de sono, tá? Então, aplicativos da própria meditação, gravadores de ronco, aplicativos de controle de rotina, né? Enfim, ele é apresentado a esses outros apps também que podem ser utilizados junto com a vigilância, tá? O paciente não fica jogado. Vou só te Oi. interromper um segundinho, que tem uma pergunta da Stephanie no chat. Opa, desculpa, eu vi aqui. Vamos lá. Peraí. Na restrição... Isso. Na restrição de sono é sempre puxando o início do sono para mais tarde ou pode ser acordar mais cedo também? Idealmente, o horário de despertar ele fica fixo e aí você puxa o início, tá? Você pede para o paciente ir para a cama mais tarde, tá bom? Graziela, diga. Isso é o ideal, mas e aqueles pacientes extremamente ansiosos, que não tem problema nenhum com a latência de sono, e aí quando você fala se tem restrição de sono, ele começa a ter problema, dificuldade para iniciar o sono? Boa pergunta. Eu acho que pacientes extremamente ansiosos, assim, eu acho que o importante é a gente até avaliar, né, junto com o médico, né, se precisa de medicação, tanto para ansiedade quanto o indutor de sono. O indutor de sono, vou falar isso mais para frente, mas ele pode ajudar, né, nesse processo de restrição de sono. Porque você tem razão, né? A gente até tem uma paciente em comum que teve esse problema, né? Você fala de restrição, você gera mais uma ansiedade noturna. Então, nesses casos, é interessante um indutor de sono, para ajudar na restrição, né? Para ajudar que ela cumpra esses horários. Mas o mais importante é compensar, né, de outras formas, essa ansiedade de base. Tá? E é um trabalho de formiguinha, né? Como você bem sabe, às vezes a gente não consegue começar na primeira, na segunda semana a restrição de sono. Às vezes a gente precisa de mais sessões, né? Cada paciente tem seu tempo para começar a restrição de sono. Tá? Diga, Graziela. Você levantou a mão ou foi por engano? Graziela, você está entre nós ou você dormiu? Bom, qualquer coisa pode... Diga. Oi, desculpa. Meu Imagina. filho caiu. Tá tudo bem com ele? Tá, graças a Deus. Nenhum trauma? Tudo bem? Não, só escorregou, tá chovendo. Então, sabe o que eu queria te perguntar? Primeiro, agradecer, muito boa toda Obrigado. a aula. Mas eu queria, assim, você falou das escalas, a gente aplica o DBAS. Vocês aplicam também o DBAS com a Sônia, com o aplicativo, o Eport, qual que você falou da... Não, a gente aplica o IGI, a GAD, né, que é da ansiedade, da depressão, eu esqueci o nome. Peraí. Não é o Calma que eu já... O BAI? Não, calma que eu já confiro aqui para eu dar um branco. Peraí. Só um minutinho.
é o Patient Health Questionnaire de depressão, tá? PHQ-2, não é o DBAS. Mas tudo bem, mas e o DBAS não é importante para a questão das crenças disfuncionais? O que vocês fazem no lugar do DBAS? Não existe nenhuma escala específica dentro do protocolo para as crenças. Tá? Isso é abordado de forma dinâmica ali ao longo da jornada. Com a interação que ela vai fazendo. Isso, exatamente. Tá. Tá bom. Mas é lógico que não é muito a minha área de atuação, mas é lógico que o DBAS é importante, com certeza. Mas ele não está dentro aí do protocolo. Tá? Não é como uma escala, ele está... Isso. Tá bom. Exatamente. Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Cadê meu slide? Aqui. Peraí. Pronto. Voltou aqui minha tela? Sim, Caio, tá dando para ver. Beleza. Então, o paciente ele não fica sozinho no aplicativo, tá? Então, além do profissional de saúde que indica ter essa oportunidade aí de acompanhá-lo, né, ao longo da jornada, ele também tem uma ajuda humana, tá? Então, a qualquer momento ele pode acionar o nosso suporte para tirar dúvidas, né, em relação ao tratamento, em relação ao funcionamento aí do aplicativo. Isso é muito legal, é interessante até para nós, né, porque ao longo aí desse 1 ano e meio, 2 anos, através desse suporte que a gente teve vários insights, assim, de algumas alterações aí que foram feitas no aplicativo ao longo do tempo, tá? Porque, lógico, você desenvolve uma ferramenta, a gente tenta aí identificar as diversas variáveis, né, que podem acontecer, mas, de fato, quando o negócio é jogado aí para os pacientes, é que a gente vai perceber o que está acontecendo e o que a gente tem que alterar. Então, esse suporte é super importante, o paciente pode acessar ali a qualquer momento o nosso suporte por WhatsApp. Tá? Vamos lá. Então, o paciente, quando vocês falam para ele, você entra lá na lojinha do seu celular, então o aplicativo está disponível tanto para Android quanto para Apple, tá? Então é só entrar na lojinha do celular, fazer o download. Quando o paciente faz o download, eles têm que orientá-lo a inserir o código de vocês, tá? Então, no caso, o paciente tem que inserir o código é a sigla, né, do conselho de classe e o número do conselho de classe. Então, por exemplo, a Graziella indicou o Rafael, o paciente Rafael, para fazer... qual que é seu CRP, Graziella? Você é psicóloga, né? Tá. De cor, meu CRP? Eu não sei. Ele não sabe de cor o CRP. Então, vamos supor que seu CRP seja 964. Então, o código que o paciente tem que inserir, a Sônia vai falar, você está sendo acompanhado por algum profissional de saúde? Aí você vai responder sim. Aí vai ter um campo lá para o qual insira o código do profissional de saúde. Aí o Rafael vai digitar CR, tudo em maiúsculo, né? CRP 9674. E aí, quando você dá o OK, né, o paciente dá o OK, automaticamente este paciente é vinculado à sua base de dados, ao seu dashboard, que eu vou mostrar para vocês na aula 5, e você pode acompanhar absolutamente tudo o que ele faz no aplicativo, todos os gráficos, todas as métricas, todas as técnicas que ele está utilizando, tá? Aí, depois disso, o paciente vai começar, de fato, o tratamento. Cada bolinha dessa é uma sessão, tá? Então, o que eu oriento vocês falarem para os pacientes? Todos os dias, ao acordar, você vem aqui na bolinha e você vai começar a sessão, tá? Ali no início da sessão, a Sônia vai falar bem-vindo, né? Prazer, meu nome é Sônia, blá, 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 blá. Ela vai perguntar os objetivos
né, do paciente. Então, você quer dormir mais rápido? Você quer manter mais facilmente o sono? Você quer dormir a noite toda? Você quer ter mais energia, mais disposição? Então, no início, o paciente vai definir esses objetivos com a Sônia e, a partir disso, vai começar, de fato, a sessão. Quando começa a sessão, né, que é cada bolinha dessa, vai chegar um momento que a Sônia vai falar assim, olha, eu vi aqui que você não preencheu o diário de sono. Vamos preencher? E aí o paciente fala, vamos. E aí, automaticamente, ele é direcionado para aquele campo do diário de sono, ele preenche o diário de sono e volta para a sessão. E a sessão segue normalmente. Por que que eu acho que é mais fácil orientar assim? Primeiro você começa na bolinha e depois, no meio ali da sessão, você vai preencher o diário de sono. Porque às vezes o paciente entra no aplicativo e ele só preenche o diário de sono. E aí não faz a sessão. E aí, quando você vai entrar na sua plataforma, tem um monte de diário de sono preenchido e aí está lá escrito, o paciente fez 5 sessões. Tá? Então, a ideia é que ele entre todo dia numa bolinha e faça um diário de sono a cada sessão. Tá? E a Sônia avisa a hora que ele vai fazer o diário de sono. Por isso que é mais fácil. O paciente é alertado, não fica dependendo do paciente fazer esse processo todo. Tá? Então, baixar o aplicativo, inserir o código do profissional todo dia de manhã. Cada sessão é uma bolinha, fazer uma sessão por dia e a cada sessão preencher o diário de sono. Aí, aqui são outras telas que o paciente tem acesso. Então, aqui embaixo, né, do aplicativo, a luazinha aqui são as sessões. Aqui, as ferramentas. O que são ferramentas? É a caixinha de ferramentas. Aqui no campo ferramentas é que ficam todas as técnicas que o paciente vai aprender. Tudo que está cadeado e não aparece é que não chegou ainda o momento do paciente aprender. Tudo que está aberto é que o paciente já aprendeu e provavelmente, idealmente, já deveria ter aplicado, já deveria ter testado. Né? Então, e ele pode entrar aqui na caixinha, por exemplo, eu esqueci como é que faz o estacionamento de ideias. Tudo bem, você abre lá o aplicativo, vai lá na caixinha de ferramentas, clica aqui estacionamento de ideias, vai aparecer um texto da Sônia lá explicando como é que faz estacionamento de ideias. Tá? Então, ao final do protocolo, ele vai ter aí 12, 14 ferramentas e ele pode rever como é que faz isso a qualquer momento. Tá? E aí, na última tela, o campo você, né, que é o perfil, né? É o perfil. Então, o paciente vai ganhando pontos, né? A cada sessão que ele finaliza, ele vai ganhando pontos, né? Ele vê aqui o plano, né, de assinatura dele, o profissional que ele está vinculado. Então, é o perfil do paciente, tá? Uma coisa importante, a restrição de sono, o paciente, ele tem que, se tiver que ter alguma alteração, ele tem que comunicar ao profissional, o profissional solicita o suporte da vigilância para alterar, porque ele não consegue fazer isso direto no aplicativo, tá? Então, às vezes a gente tem que acionar o suporte para fazer algumas mudanças aí na restrição de sono, tá bom? Mas isso é um detalhe aqui, mas é bom vocês saberem. Muito bem. Então, aqui a gente dá alguns feedbacks, né, que a gente recebeu. Então, a gente tem tido feedbacks muito bons, né? A nossa pontuação, tanto na Apple Store quanto na loja do Android, né, no Google Play, chega aí a 4.9, que é extremamente alto, né? A maioria dos aplicativos muito bem conceituados ficam ali 4, 4,5, 4,6, 4.9 de fato é muito difícil de chegar, mas a gente conseguiu. Então, a avaliação aí dos usuários tem sido muito boa, muito significativa. A gente já levou, né, esses resultados, né, nós temos um banco de dados aí enorme, algumas publicações já foram feitas, tanto no Congresso Brasileiro do Sono, Congresso Brasileiro de Psicologia,
no Congresso Internacional, teremos novamente no Congresso Internacional esse ano, agora em março, lá em Roma, uma publicação, e de fato, os resultados, né, que a gente conseguiu alcançar, né, mais de 20 mil usuários, 20 mil diários de sono preenchidos, com uma diminuição significativa, né, do tempo para iniciar o sono, do tempo acordado, né, após o início de sono, e no aumento do tempo total de sono, comparado aí com o modelo tradicional e com a Sleepio, que é a empresa que a gente se baseou aí para a formulação deste tratamento digital. Tá? Então, em pouco tempo, né, de uso da ferramenta, a gente já teve resultados bastante expressivos, né, que chamam muito a atenção.